Olá pessoal, então agora nós vamos dar sequência aqui aos nossos estudos e nós já abordamos os órgãos societários, os órgãos da limitada e agora nós vamos fazer uma sequência de aulas trazendo os órgãos em espécie, né, mais com vistas à sociedade anônima, para que a gente possa entender, né, com profundidade cada um desses órgãos, né, e seu funcionamento. Então nós vamos começar pelas Assembleias Gerais e nas próximas aulas vamos tratar dos órgãos seguintes, né, e das regras comuns, para então continuar aqui o nosso cronograma. Bom, então a Assembleia Geral, em primeiro lugar, é um modelo de tomada de decisão que preza pela eficiência e pelo princípio da maioria. No funcionamento geral de uma sociedade anônima, é o órgão hierarquicamente superior aí à administração. Então a gente tem a diretoria, o conselho de administração, o conselho fiscal e a Assembleia Geral, que é o veículo que elege, né, todos esses outros e consegue trabalhar aí com as deliberações mais estruturais da sociedade anônima. A sociedade anônima ela tem uma rigidez organizacional um pouquinho maior que a limitada e tem esse cunho institucional e por isso também é comum, né, ter setorização aí e divisão de tarefas de uma maneira mais rígida do que a sociedade limitada. Isso também se verifica nas Assembleias Gerais, como a gente vai ver depois nas competências privativas. Então, um primeiro dado que é importante, né, é que as Assembleias Gerais têm esse poder geral de decisão, tá? Que está verificado aqui no artigo 121 da Lei das SA. Né? Então, a Assembleia Geral, convocada e instalada de acordo com a lei e o estatuto, tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. A gente vê então que é uma competência, quase que um poder residual, assim, bastante amplo, né? Mas nós vamos ver agora que, na verdade, a Assembleia Geral ela vai se debruçar, geralmente, sobre matérias mais específicas de cunho estrutural. Então, assim, primeiro ponto, reformar o estatuto, né? Depois eleger os administradores, destituir também, tomar as contas dos administradores, autorizar a emissão de valores mobiliários, né, então ações, debêntures e tal, suspender direitos quando houver uma infração, né, quando algum acionista estiver, por exemplo, sem cumprir suas obrigações, né, como no caso do acionista remisso, do artigo 107, a avaliação dos bens para a formação do capital, né, isso também é uma competência privativa da Assembleia, reorganização societária, então aqui a gente está falando de fusão, cisão, incorporação e transformação, insolvência, né, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência e transações com partes relacionadas. Tá? Todas essas matérias são listadas aqui no 122. Tá? A gente vai ver que teve algumas alterações aí, mas são matérias que estão listadas todas aqui, ó, compete privativamente à Assembleia Geral. Bom, e quais as modalidades de assembleias que a gente pode ter? Né? A gente tem a Assembleia Geral Ordinária, que é aquela que ocorre todo ano, ali nos 4 primeiros meses do ano. Ela vai deliberar sobre as contas da administração, destinação de resultados e eleição dos administradores. Então, como o próprio nome diz, né, ordinário. Então, são matérias regulares, corriqueiras, não são tão estruturais quanto essas que estão aqui acima. E quando não for nenhuma dessas matérias, e ainda assim houver interesse de os acionistas deliberarem sobre alguma questão atinente às atividades sociais, né, inclusive com esse poder geral de decisão, eles podem convocar uma Assembleia Geral Extraordinária para outras matérias que não sejam as matérias objeto da Assembleia Geral Ordinária. A gente chama a ordinária de AGO e a extraordinária de AGE, para simplificar. Como é que funciona, então, essa Assembleia, né, essas Assembleias? A gente tem primeiro que ter alguns cuidados com relação à convocação e instalação dessas Assembleias. Né? Primeiro, competência é o Conselho de Administração, se houver, né? Então, lembrando que as sociedades anônimas, elas podem ou não ter um Conselho de Administração, terão Conselho de Administração aquelas que forem abertas ou com capital autorizado ou uma sociedade de economia mista, as demais serão é facultativo ter o Conselho de Administração, por exemplo, uma sociedade anônima fechada. O Conselho Fiscal também pode convocar a Assembleia Geral, né, em alguns casos. Qualquer acionista, quando houver um atraso superior a 60 dias da convocação. Acionistas titulares de mais de 5% do capital também podem convocar aqui, né? Eu cito todos os artigos da lei para que vocês possam sempre ir acompanhando aí e olhando os artigos na medida em que eu vou falando.
A CVM também, em alguns casos, pode convocar a Assembleia. Não vou entrar aqui nos detalhes, mas é importante vocês terem essa noção. E como é que funciona o fornecimento das informações, dos documentos, as publicações, né? Então, primeiro tem que ser publicado 3 anúncios de convocação dessa Assembleia. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que mais ou menos é um anúncio de convocação. Aqui nós temos um exemplo, né, de um edital de convocação para uma Assembleia Ordinária e Extraordinária. Então aqui essa empresa está fazendo essa convocação, que deve ser publicada por 3 ocasiões, né? E aí chamando a Assembleia Ordinária, justamente aqui com um edital de convocação e a ordem do dia, né? Então, aprovar demonstrações financeiras, destinar resultado, fixar a remuneração dos administradores, e a Assembleia Geral Extraordinária para alterar o estatuto, prolongar o mandato de membros da diretoria, alterar o estatuto para aumentar aí o número de conselheiros, e para uma série de outras coisas também, né? Então, a gente vê que é uma assembleia que será realizada de modo digital por meio do Microsoft Teams. Então, tem algumas informações que podem ser úteis aos acionistas. E, bom, então a gente vê que tem esses anúncios de convocação ou editais de convocação. Tem que ter uma antecedência para a companhia fechada em primeira convocação de 8 dias e em segunda convocação de 5 dias. Companhia aberta é 21 dias de antecedência, ou 8 na primeira convocação e 8 dias na segunda convocação. Lembrando que a CVM, quando é companhia aberta, recomenda que seja um hiato de 30 dias e não 21. Então, essas recomendações da CVM são sempre bom observar. E tem uma série de documentos aí, atos precedentes, que a gente tem que também ter cuidado, né? Então, quando a convocação é feita pelo Conselho de Administração, tem que ter a ata de reunião do Conselho, né? Ou quando tem uma matéria que tem que ser opinada ou analisada previamente pelo Conselho. Mesma coisa para o Conselho Fiscal. Não só a questão das contas tem que ser analisadas pelo Conselho Fiscal, mas também algumas matérias relevantes, como aumento de capital, também demanda uma reunião prévia do Conselho Fiscal. Os documentos úteis para deliberação, né? Então, eventualmente, quando tem uma matéria X, pode ter alguns documentos aí que são relevantes para essa matéria. A proposta da administração, dizendo mais ou menos uma orientação de voto, né? Como é que a administração entende que deveria ser votado, quais as razões, os fundamentos, justificação, tentando detalhar um pouco mais a proposta. Esses anúncios convocatórios que a gente mencionou antes, né? As demonstrações financeiras, quando for a Assembleia Geral Ordinária, né? A gente tem que sempre cuidar dessas demonstrações financeiras. A votação à distância, né? Pode ser virtual ou por boletim de voto também, então tem uma série de cuidados aí que são necessários. O quórum também tem um quórum de primeira convocação e de segunda convocação, né? de instalação aqui, então a gente está falando um quórum de instalação, a gente não chegou nas deliberações ainda. Esse quórum na primeira convocação é de 1/4 das ações com direito ao voto, então as ações ordinárias, né, geralmente. 1/4 pelo menos tem que estar presente lá para ser instalada a Assembleia. Se for para alterar o estatuto, então tem que ser 2/3, né? Então sobe bastante esse quórum. Então quando a gente vai fazer alguma Assembleia Extraordinária com alteração de estatuto, temos que observar esse quórum um pouquinho mais elevado. Em segunda convocação é qualquer número, né? Se não der certo na primeira, na segunda vai dar. E as deliberações, sempre bom lembrar que vige o princípio da maioria, né? Então a maioria esse princípio é uma técnica que ajuda muito, né? Porque nem sempre é possível formar o consenso unânime. E imagine se a ausência desse consenso fosse criar um impasse aí e paralisar a companhia até que fosse deliberada a matéria. Às vezes a matéria poderia até não ser importante e isso geraria um atraso incrível. Então, faz sentido que a maioria seja um critério relevante para a maior parte das decisões. Em regra, é a maioria absoluta dos presentes, então é 50% mais 1, não computados os votos em branco, mas existem algumas matérias mais sensíveis, lá no 136, que exigem um quórum qualificado, que daí é metade do total das ações com direito ao voto. Então, pegando o todo, né, de acionistas da companhia, a gente necessita desses 50% mais 1% desse todo, e não só dos presentes, como aqui em cima. Mas, via de regra, né, é a maioria dos presentes. A unanimidade é verificada aqui em casos de transformação, se não tiver outro quórum no estatuto. E, na maior parte dessas matérias sensíveis, a gente vai ter um direito de recesso que dá direito ao reembolso. Mais para frente nós vamos ver como é que funciona isso. Bom, e a suspensão, né? A gente pode suspender a Assembleia Geral para a data posterior sem a necessidade de publicar novos editais, desde que já determinemos o local, data e a hora do prosseguimento
no próprio ato que foi iniciado ali naquela assembleia. O quórum legal tem que ser observado, né, tanto na abertura quanto no reinício, e deve ser respeitada a ordem do dia também constante do edital. Não dá para pular matérias e deixar umas para depois. A ata de assembleia pode ser pelo rito comum, que daí a gente vai colocar de maneira mais detalhada, né, tudo que ocorreu na assembleia, ou em forma de sumário, que é a maneira mais utilizada e mais simplificada, em que, por exemplo, se algum acionista está descontente com alguma matéria e quer registrar o seu voto, né, ele vai registrar um voto protesto, e esse voto protesto vai ser anexado à ata e vai ser só mencionado que fulano apresentou o voto protesto, né, ou que os votos foram arquivados na companhia, mas sem a necessidade de colocar tudo por escrito na própria ata, como se seria no rito comum. Até porque a gente muitas vezes não quer levantar algum conflito que tem entre os acionistas para terceiros. As assembleias à distância, né, esse tema, em regra, as assembleias devem ser presenciais e na sede social, mas desde a Covid, né, ficou muito popular as assembleias exclusivamente digitais, então realizadas por alguma plataforma. Existem assembleias híbridas também que misturam, né, que é possível facultar a presença ou a presença virtual ou física e efetiva, né? E aqui estão os normativos que fundamentam essas assembleias. Por fim, assembleias especiais são aquelas que dizem respeito aos direitos de uma determinada classe de acionistas, como os preferencialistas, ou de outros interessados, como os debenturistas. Então, não é uma assembleia de acionistas comuns, né? Assembleia ordinária ou extraordinária, mas é uma assembleia especial, né? Nessas situações especiais. Então, só para recapitular, aqui nós temos um esquema, mais ou menos, de como funciona, né? Então, a gente faz a convocação aí pelo edital, manda os documentos, disponibiliza os documentos para os acionistas. Em primeira convocação, a gente consegue instalar se tiver 1/4 das ações com direito ao voto, ou 2/3 das ações com direito ao voto, se for uma matéria que altere o estatuto. Tem que ter aquela antecedência de 8 dias ou 21 dias, né? 8 dias se for companhia fechada, 21 companhia aberta. Em segunda convocação, qualquer número, com antecedência de 5 dias para fechadas e 8 dias para abertas. Finalmente chegamos na deliberação, instalada a Assembleia, né, com o quórum de instalação verificado. E a Assembleia é esse órgão soberano, né, que tem aquela ampla capacidade de deliberar sobre todos os assuntos da sociedade, desde que não se subrogue, né, que não atrai para si as competências da administração. Ela vai ser responsável pela formação da vontade social, é o órgão por excelência de formação da vontade social, é um modelo de tomada de decisão em que vige o princípio da maioria. Então, a gente tem a Assembleia Geral Ordinária, que trata das ações anuais, né? Então, com a aprovação de contas, resultados de administração, e a Assembleia Geral Extraordinária, que é quando necessário, é uma competência residual. Depois a gente vai fazer o registro dessa Assembleia na Junta Comercial. Se for uma companhia aberta, tem que ser na CVM, na Relação de Investidores, também no site de Relação de Investidores da companhia, publicado em jornais, né? E esses atos societários é dada ciência a terceiros a respeito disso. Então, aqui um exemplo de ata de Assembleia Geral Ordinária. A gente vai ver que tem o local, a data, a convocação, a ordem do dia. Aqui as presenças, a mesa por quem for composta. Então, sempre tem um presidente e um secretário escolhido ali dentre os presentes. As deliberações tomadas, né? Então, por unanimidade aqui, aprovaram as contas da administração, a continuidade da aplicação da parcela do lucro líquido lá em alguns investimentos, mantendo a política de distribuição de dividendos e remuneração, a fixação da remuneração global dos administradores no patamar mínimo. Aqui ficou uma redação bem vaga até, geralmente se especifica aí os valores, e o encerramento, né, finalmente encerrando, apresente a cópia fiel da ata transcrita no livro próprio, a data, aqui as assinaturas, a aprovação aqui na junta comercial, já foi registrado na junta, então aqui está sendo publicado, e era isso. Então, sobre assembleias gerais, era esses pontos que eu acho que são relevantes de a gente examinar, né? Passamos aqui por todos eles, desde os conceitos mais basilares até questões detalhistas como convocação, instalação, os quóruns de deliberação e os tipos de atas, modalidades. Ok? Então, até a próxima aula. Isn't it strange, y'all? It's funny.